Evangelho segundo o relato de João, capítulo 5, a partir do verso 17. Nós veremos aí a explicação de Jesus acerca da sua obra. Jesus vai explicar qual que é a sua obra e, ao explicar essa obra, nós veremos o relacionamento de intimidade que o Senhor Jesus tinha com o Pai. Eles eram intimamente um, né? O Pai e o Filho e o Espírito Santo são intimamente um. João, capítulo 5, a partir do verso 17. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura então juntos aí, ó. Verso 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscitou e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Até aí. Vamos orar para que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos compreender a sua palavra. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti mais uma vez no nome do nosso Senhor Jesus, confiando não nos nossos méritos, mas confiando unicamente nos méritos do Senhor Jesus, porque nós sabemos que é só através dele que o Senhor pode nos receber na sua presença. Então nós te pedimos, ó Deus, no nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda a graça de podermos cultuar, de podermos louvar, de podermos bendizer o seu santo nome. Tem misericórdia de nós, Senhor, essa noite, faça presente no nosso meio, nos dá sabedoria, nos dá compreensão para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender a sua santa palavra, ó Pai. Por favor, eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus, nos ajude a viver mais um dia, Senhor, para a honra e para a glória do seu santo nome, a viver esse culto aqui como o Senhor requer, com toda atenção, com toda compreensão, com coração contrito, com coração quebrantado, para ouvir a sua santa palavra. E não apenas ouvir, Senhor, mas aplicá-la às nossas vidas. Por favor, eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus. E quanto a mim como pregador, Senhor, eu venho a Ti não confiando nos meus méritos ou em qualquer coisa que eu possa estar aqui falando, mas confiando unicamente no Senhor Jesus Cristo, nos méritos dEle e no testemunho de que as Escrituras nos dá, Senhor, de que o Senhor usa aqueles que não são para dizer a Sua palavra. Nós vemos como que o Senhor enchia os apóstolos para que eles, mesmo sendo iletrados, pudessem anunciar com toda intrepidez a Sua palavra. E é nessa esperança que eu venho a Ti, Senhor, não confiando em qualquer coisa que eu possa trazer aqui, mas confiando no Espírito Santo, Senhor, no poder do nosso Senhor Jesus para me conduzir a trazer essa palavra para os irmãos, para que todos possam saber que Tu és Deus e que não há outro além de Ti, e é no nome dEle que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Nós estamos então continuando, né, o nosso estudo, a nossa série de estudos no Evangelho segundo o relato de João. O Evangelho de João, nós vimos que ele foca na demonstração de Jesus como sendo Deus. Tanto é que esse texto que nós vemos aqui, ele mostra nessa obra intimamente que o Filho tinha com o Pai. Ele mostra que Cristo era o próprio Deus, que Cristo tinha os mesmos atributos do que o próprio
Deus. Então João foca aqui em trazer o Cristo, o Jesus que também era Deus. João foca aqui em trazer o Jesus que também era Deus. João foca na divindade de Jesus. Nós acabamos de estudar João aqui nesse livro, nesse evangelho. João ele coloca uma sequência de 7 milagres. E ele explica que esses 7 milagres têm como objetivo demonstrar que Jesus é o Cristo. Esses 7 milagres que João usa aqui é para demonstrar que Jesus ele é o Cristo. E as pessoas que creem que Jesus é o Cristo, como ele próprio diz, crê naquele que o Pai enviou, esse tem a vida eterna. Então o objetivo de João aqui é evangelizar. O objetivo de João é contar a história de Jesus para que o máximo de pessoas que crescem no Senhor Jesus pudessem ter a vida eterna. Esse é o auge da vida, né? Da eternidade. Esse é o ponto mais alto que alguém pode chegar, que um pecador como eu, como você pode chegar, é conseguir a eternidade. A eternidade ela não pode ser conquistada, ela não pode ser comprada, né? Não há como você lutar por ela. A eternidade ela é nos dada pela graça. Unicamente pela fé no Senhor Jesus. É por isso que diz que a salvação é pela graça. Não é pelos meus méritos, não é pelo que eu faço, não é pela minha bondade, não é pelo meu estudo das Escrituras, não é pela minha leitura, não é pelo jejum, não é pela oração, não é por nada, é pela graça. Aí você pergunta, mas por que eu tenho que fazer tudo isso? Isso são meios de santificação para que nós possamos caminhar no caminho da salvação sem dar um mau testemunho, para que nós possamos ser santos, caminhar no caminho que agrada o Senhor até o último dia. Então, o objetivo central da vida do homem é a salvação da sua alma. O homem mais infeliz é aquele que não tem essa esperança. O homem mais infeliz na face da terra é aquele que não tem a esperança da vida eterna, porque ele vive uma vida sem significado. Né? Salomão diz que todos aqueles que vivem uma vida sem a esperança da vida eterna, eles vivem uma vida de vaidade. Ou seja, é algo como correr atrás do vento. Não tem significado algum alguém sair correndo atrás do vento, né? Não é? Qual que é o significado de você sair correndo atrás do vento? Não tem significado algum. Esse é o mesmo retrato de alguém que vive a vida nessa terra sem ter essa esperança. A pessoa ela pode ter tudo nessa terra, ela pode ser a pessoa mais bem-sucedida, mais rica, mais poderosa, mais bela. Se ela não tiver a vida eterna, ela não tem nada. A vida dessa pessoa é vaidade, né? É como a bolha de sabão. É bela aparentemente, é bela aos olhos, né? Mas não tem conteúdo algum, não tem segurança nenhuma. É algo que aparece e logo desaparece, desvanece e some. Essa é a vida de alguém que não tem a esperança da salvação. Então é por isso que a nossa maior esperança, o nosso maior foco, o nosso maior objetivo é a vida eterna, que o Senhor Deus nos deu mediante o seu Filho Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele morre debaixo da ira, ele sofre o castigo do pecado que Deus ia dar no ser humano. Jesus sofre ali na cruz e todos aqueles que creem em Jesus, eles têm a vida eterna. Então Jesus aí, ele cura, né? Ele vai fazer o seu terceiro milagre. O que nós vimos no domingo passado, retrasado, é o terceiro milagre de Jesus, que é a cura do paralítico de Betesda. Um homem que há 38 anos ele não andava, ele estava ali e não tinha como ser curado. Ele disse que estava esperando a oportunidade, mas ninguém o levava para ser curado. Nós vemos que Jesus vai a esse homem, né, sem que esse homem tivesse qualquer mérito. Mais uma vez nós vemos o foco aí na salvação que não é por mérito. Esse homem, como nós vimos, ele era pecador, porque Jesus diz, não torne a pecar, para o cara não te suceder coisa pior. Nós vemos que esse homem tinha uma vida devassa antes, e o que leva ele àquelas condições pode ter sido a sua vida pregressa, a sua vida em pecados. E Jesus vai a ele, né? Nós devemos levar em conta que havia centenas ali de multidões, a Bíblia diz que é multidões de enfermos
esperando a água ser agitada para que eles fossem curados, mas Jesus, sem motivo algum, ou pelo menos a Bíblia não relata o motivo, o que nós sabemos é que não havia motivo nele, né, no homem, não havia mérito algum naquele homem para que Jesus escolhesse ele, não escolhesse o outro. Poderia ter até pessoas mais justas do que ele ali, poderia ter até um cego de nascença ali, né? Mas Jesus escolhe aquele homem demonstrando que não é por mérito, e sim por graça. Então Jesus vai àquele homem e o cura. Só que o problema dessa cura, o que gerou mais problema, é porque essa cura foi elaborada no sábado, ela foi feita no sábado. E isso acabava, né, com aqueles religiosos. Os religiosos daquela época não aceitavam de maneira alguma, né? Para eles, uma pessoa podia morrer no sábado, mas o importante era guardar o sábado. Jesus diz para eles, vai, busca lá na lei o que significa misericórdia, quer e não holocausto. Ou seja, eles focavam na parte religiosa, né? Eles focavam no não toque nisso, não toque naquilo, no guardar aquilo no guardar isso, mas eles esqueciam do amor, da misericórdia, da benignidade, eles esqueciam das partes mais importantes. Nós sabemos que o holocausto ele é importante, mas a misericórdia também. E que para que nós possamos agradar a Deus, tem que ser as duas coisas. Nós não podemos focar só no holocausto ou só na misericórdia, porque todos esses dois lados são errados. Igual, por exemplo, os espíritos eles focam só na parte de fazer boas obras, mas deixam o holocausto de lado, que é o culto verdadeiro, que é a adoração somente a Cristo, que é aceitar a Cristo. E tem muitos outros que só focam, né? Os fariseus, por exemplo, eles só focavam no holocausto, ou seja, que era no culto a Deus, e deixavam as boas obras de lado, seguiam andar nos caminhos de Deus. Para que o culto seja agradável a Deus, tem que ser das duas maneiras, tem que ser a misericórdia e o holocausto junto, o culto com a santificação, o culto com as boas obras, tudo andando de conformidade com a vontade de Deus. Então essa cura que Jesus faz no sábado, ela desperta a ira daqueles religiosos que focavam na guarda do sábado. Para eles o termômetro, né, o que marcava a escala que marcava o grau de santidade de uma pessoa era o seu grau de cumprimento, né, dos rituais, principalmente visíveis ali entre o povo. Ou seja, quem guardasse o sábado, né, quem jejuasse 2 vezes, principalmente 2 vezes por semana, porque o jejum deles era algo público, todo mundo sabia que um judeu estava jejuando, porque ele desfigurava o rosto, ele ficava entristecido, ele se encurvava, ele andava assim o dia inteiro, justamente para que as pessoas soubessem, né, que eles estavam jejuando. Eles davam o dízimo de tudo, né, como eles dizem, e dar o dízimo não era algo que eles faziam entre eles e Deus. O dízimo deles era para mostrar para as pessoas. O dízimo deles era para mostrar para as pessoas, porque eles chegavam e faziam questão de colocar no gasofilácio, como nós vimos, né, o próprio Senhor Jesus dizendo, havia um homem rico que ficava lá, nós vemos no filme, ele ficava lá jogando no gasofilácio, assim, para todo mundo passava e ele estava lá jogando. Aí veio a viúva pobre com uma moedinha e colocou lá. Jesus disse que ela deu mais do que todos, porque ela deu todo o seu sustento, e eles davam o que sobrava. Então, a religião deles basicamente era algo de aparência. E quando alguém chega, né, quebrando esse ritualismo, quebrando essa religião de aparência, eles ficam indignados com o Senhor Jesus. E é nesse contexto aí que nós vemos a explicação que Jesus vai dar acerca do seu relacionamento. Jesus ele vai explicar a sua obra, né, ele vai falar qual que é a sua obra na terra. E ao explicar acerca dessa obra, nós vemos um relacionamento de intimidade que ele tinha com o Pai. Né? Ele tinha um relacionamento muito íntimo com o Pai. Era um relacionamento de proximidade, de harmonia, de amor entre o Pai e o Filho. É isso que nós veremos. Eu destaquei aqui alguns pontos para que nós possamos compreender melhor acerca desse relacionamento do Pai e do Filho. O primeiro ponto que eu destaquei aqui é que o Filho ele é coigual ao Pai, semelhante, ele é igual ao Pai, da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, como diz o credo, verso 17 e verso 18, diz aí, mas lhes disse, aqui Jesus acabou de curar o homem, né, e encontrar com ele no templo, o aleijado de Betesda,
encontrou com ele no templo, Jesus disse para ele não pecar mais, para não suceder coisa pior. Nós vemos que esse homem sai e vai dizer para os fariseus que era Jesus que havia curado. Nós vemos que não há nenhuma atitude de agradecimento da parte desse homem, ele apenas sai e vai dizer aos fariseus o que havia acontecido. E nós pensamos aqui que é um pouco de ingratidão, né? E nós também deduzimos que não há fé salvadora nem antes da cura nem depois da cura, porque ele não expressa nenhuma atitude de que creu no Senhor Jesus para a salvação. Mas mesmo assim ele foi curado e foi dizer para Jesus que era, para os fariseus que era Jesus que havia curado. E diz no verso 16, e os judeus perseguiam Jesus porque faziam essas coisas no sábado. Aí Jesus vai dizer, mas ele lhes disse, Jesus vai dizer para os fariseus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Jesus ele está se igualando aqui ao Pai, o próprio Deus. Deus ele trabalha a todo momento, né? Nós sabemos que Deus ele criou todas as coisas e descansou no sétimo dia da criação total. Mas Deus continua trabalhando. Deus não para de trabalhar. Aí as pessoas falam, mas como é que Deus trabalha? Deus ele tem que trabalhar a todo momento para sustentar todas as coisas. Se Deus descansasse um pouco, virasse as costas, as coisas sairiam da ordem. E ele trabalha a todo momento para sustentar, para apoiar, para guardar. Então, Deus ele trabalha a todo momento. Jesus disse, da mesma maneira que Deus trabalhava a todo momento, dia e noite, sem parar, Deus não dorme, Deus não cansa, Deus não sente fadiga, Deus não sente dor, Deus está a todo momento trabalhando na sua obra. Jesus disse que ele também trabalhava, ou seja, o sábado não podia parar, porque da mesma maneira que o Pai trabalhava a todo momento, ele também trabalhava. Ele diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, aí vem porque os judeus queriam matar. Por isso, pois, os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então essa é a primeira característica que nós vemos aí desse relacionamento é que Jesus ele é igual a Deus, né? João foca aqui em mostrar que Jesus ele é igual a Deus, da mesma substância do Pai, ele é eternamente gerado do Pai, realizando as mesmas obras do Pai. Então Jesus é Deus de Deus, luz de luz, formado da mesma substância do Pai, realizando as mesmas obras do Pai. Aqui nós vemos que Jesus também ele é Deus, né? Ou seja, tem os mesmos atributos de Deus e que também trabalha com o Pai. Assim como o Pai não cessa de trabalhar na sua criação, em manter todas as coisas funcionando, o Filho também não cessa de trabalhar na sua obra. E nós ficamos felizes, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele está trabalhando também até agora. A obra de Jesus, é importante notar que a obra de Jesus ela não cessa com a sua morte e ressurreição. Muitas pessoas acreditam que Jesus veio, fez a sua obra, subiu para o céu e acabou a obra de Jesus. Está lá descansando até o dia dele voltar, né? Muitas pessoas acham que Jesus está lá no céu descansando, né? Jesus está lá sentado de boa, tranquilo, descansando até o dia que ele voltar. Mas a Bíblia diz em Hebreus que ele vive para interceder por nós. Ele está lá para interceder por nós. Aí você pode dizer, mas a intercessão é muito fácil, né? A intercessão é muito fácil. É muito fácil interceder por alguém. Será mesmo que é muito fácil assim interceder por alguém? Principalmente para uma pessoa rebelde, né? Para uma pessoa desobediente. Quanto mais a pessoa é rebelde, desobediente, mais nós queremos afastar daquela pessoa. E Cristo vive para interceder por nós. Nós oramos e Ele intercede junto ao Pai para que o Pai conceda a sua graça. Então a obra de Cristo, Ele intercede por nós. A Bíblia diz que Ele está sempre nos olhando, né? Ele está sempre conosco. Não há lugar onde que nós possamos ir que os seus olhos não estão sobre nós. Ele não perde você de vista tão só um momento. Isso é maravilhoso demais, não é? Isso é maravilhoso para o crente verdadeiro, mas é maravilhoso para o crente que é meio escorregadio, né? Por quê?
Da mesma maneira que Ele coloca os seus olhos em nós e não tira os olhos de nós um momento, Ele nos guarda, mas Ele também vê as transgressões. Não há como pecar escondido, não há como esconder para pecar, porque os seus olhos estão sobre todos. E a Bíblia diz que Ele se compadece das nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas e Cristo se compadece delas. Para quê? Para nos conceder graça para vencer. Ninguém aqui pode dizer que não tem fraquezas. Todos nós temos. Todos nós somos pecadores, né? Todos nós pecamos na área do pensamento, na área do falar, todos nós pecamos na área do cultuar, né? Todos nós muitas vezes somos irreverentes com relação ao culto, não levamos a sério, não damos valor, brincamos, conversamos na hora do culto. Nós somos falhos, o Senhor sabe das nossas fraquezas, mas Ele vive para interceder por nós. O Senhor vive para interceder por nós. Então Ele, assim como o Pai, trabalha a todo momento. Ele é o nosso advogado. Hoje Ele advoga a nossa causa. Ele intercede por nós. Ele não deixa que o mal prevaleça sobre nós. Ele nos guarda nesse caminho. Ele nos ajuda a vencer a batalha. Ele nos concede graça. Segundo ponto que nós vemos aqui é que o filho ele está sujeito ao pai. O filho está sujeito ao pai. Verso 19. Então lhes falou Jesus, em verdade, vos digo, Jesus vai continuar o seu discurso, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que este fizer, o pai também semelhante o faz. Então aqui nós vemos que há um relacionamento de submissão, o filho está sujeito ao pai. Jesus ele veio ao mundo na pessoa de servo. Nós vemos lá em Filipenses que Jesus ele se esvazia de ser Deus, né? Ele deixa toda a sua glória. A Bíblia fala que ele se humilha. A vida de Jesus, do momento em que ele vem para assumir o nosso lugar, para nos salvar, é uma vida de humilhação. Primeiro, ele deixa o lugar de Deus e se humilha assumindo a forma de homem. Isso aí ele está se humilhando, está deixando a glória para descer para a terra para se assumir a forma de homem. Segundo, ele é reconhecido em figura humana, ou seja, ele foi realmente um homem. Terceiro, nós vemos lá em Filipenses que ele desce à morte. É mais uma humilhação. Jesus ele se humilha a ponto de morrer. Ele mesmo diz, ninguém toma a minha vida, é eu o quê? Que a dou. E para piorar, a morte foi a pior das mortes, que só um malfeitor morreria, que era a morte de cruz. Então ele se humilhou, ele se esvaziou, ele desceu. Nessa obra que Jesus se entrega para fazer por nós, para realizar por nós, ele vem cumprir a vontade de Deus, e nessa obra ele está sujeito ao Pai, né? Ele se sujeita ao Pai para cumprir a sua obra, a obra da redenção. Nesse sentido, ele é absolutamente submisso ao Pai. E algo que eu gostaria de ressaltar aqui, que nós devemos aprender com o próprio Senhor Jesus, é que o próprio Senhor Jesus, na condição de ser Deus, ele nos ensina uma verdade, um princípio muito importante, que é a submissão, né? A obediência. E essa obediência é algo que agrada a Deus. O ser obediente é algo que agrada a Deus. É um princípio muito importante para as nossas vidas. Depois da queda, o homem se tornou desobediente. O homem não gosta de obedecer. O homem gosta de fazer o seu próprio caminho, né? O homem não gosta de obedecer. E essa obediência, essa submissão de Jesus ao Pai nos ensina esse princípio muito importante, que nós também devemos ser obedientes, né? Nós devemos ser submissos. Muitas vezes a Bíblia, em todas as suas entrelinhas, ela nos ensina esse princípio, né? Os filhos devem ser submissos aos pais, as esposas devem ser submissas aos maridos, né? As ovelhas devem ser submissas aos pastores, os cristãos devem ser submissos aos líderes espirituais. Então há toda uma questão de submissão, há toda uma questão de obediência nas Escrituras. Mas o que o pecado faz? O pecado vem e afeta, né, essa boa verdade nas nossas vidas, de maneira que nós nos tornamos o quê? Rebelde. O filho não quer obedecer ao pai, a mulher não quer ser submissa ao marido, as ovelhas são rebeldes aos líderes espirituais.
Quando Deus levanta um profeta, as pessoas, ao invés de ouvir a voz do profeta, elas matam o profeta, elas derrubam as vozes proféticas. Por quê? Porque não dão valor a esse princípio espiritual, não querem ouvir a repreensão, não querem ouvir a palavra de Deus. Então é um princípio que nós devemos levar para as nossas vidas, nós devemos ser obedientes, né? Não querem obedecer a palavra de Deus, não querem dar crédito à palavra de Deus. E quando nós vemos que o nosso principal exemplo foi a pessoa mais submissa, né, que houve na face da terra. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. O Pai tem obra para que eu faça, mas eu faço as obras que o Pai me mostra para fazer. Eu não posso fazer nada de que o Pai não esteja feito. Então ele nos dá esse exemplo aí de obediência, esse exemplo de submissão, esse exemplo de obediência para as nossas vidas. É um exemplo que nós devemos tomar. Nós devemos ser obedientes. Nós devemos respeitar as autoridades. A Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades, né? A polícia, os magistrados, etc. e tal. Mas muitas vezes nós não queremos, né? Muitas vezes nós obedecemos porque somos obrigados. Então há uma certa rebeldia no nosso ser que nós devemos pedir a Deus para que Ele nos tire e que nós possamos ouvir a voz, nós possamos obedecer, ouvir a instrução, assim como o Senhor Jesus nos ensina. O terceiro ponto que nós podemos observar aqui é que o filho ele tem o amor do pai, o filho ele é amado pelo pai. Verso 20 diz assim, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras que essa lhe mostrará para que vos maravilheis. Então o pai ele ama o filho e mostra ao filho tudo o que faz, ou seja, Deus se revelou a Jesus de maneira que tudo que o pai faz, o filho também faz. O amor do pai pelo filho é um amor singular, implacável, é um amor eterno, como nós vimos em 1 Coríntios, né? O amor, ele é eterno, ele não acaba, é o único que dura para sempre. Não há nada nessa terra, né, que dura para sempre, mas o amor ele continua por toda a eternidade. O amor do pai pelo filho é um amor perfeito, é um amor pleno, é o amor que existe entre as pessoas da Trindade. E algo que nós podemos tomar para a nossa vida e que nós devemos, que é um mandamento de Deus, é que esse mesmo amor que há entre o Pai e entre a Trindade, que é um amor, que é o elo supremo, é o mesmo amor que deve haver entre nós, né? É o mesmo amor que deve haver entre nós. O Pai ama o Filho, né? E nós devemos amar uns aos outros. E algo interessante que eu gosto sempre de notar é um mandamento novo. Né? Será que não bastava tantos mandamentos? Né? Nós já temos 613 mandamentos na Bíblia, nós já temos os mandamentos que o Senhor nos deu, os mandamentos dos apóstolos. Nós tínhamos tantos mandamentos, mas o Senhor Jesus faz questão, diante da sua morte, nas vésperas da sua morte, quando ele estava sentado à mesa, que o traidor já estava com o pé à porta, né, para trair, ele fala: um novo mandamento vos dou. Qual que é esse mandamento? Justamente, que ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então o Senhor requer que nós amemos uns aos outros. O apóstolo Paulo, né, na sua epístola aos Romanos, ele diz que a única dívida que você deve dever é essa, o amor. Tem muitos cristãos que não pagam a conta, né, que são mal pagadores, que não pagam, que não gostam de pagar, que fica devendo, que não gosta de pagar, que são caloteiros, que são picaretas, que são sujos, né, que tem o nome sujo na praça, que não consegue comprar nada que tem o nome no SPC, não paga, tem muitas dívidas. Paulo fala que a única dívida que o cristão deveria ter é o amor. Essa é a única dívida que eu devo ter para com você. Você vai olhar para o irmão e vai falar: eu te devo amor, né? Ou seja, a minha dívida para com você é essa, é amor, eu preciso te amar mais. Ou seja, sempre que nós olharmos um para os outros, nós devemos ver: a dívida que eu tenho para com você é essa, né? E como que eu pago a dívida? Quando eu tenho a dívida, como que eu pago? Né? Quando eu devo R$100, eu vou pagar com R$100. E quando eu devo amor a alguém, como que eu vou pagar? Não é com dinheiro, né? Eu pago com amor, eu amo aquela pessoa mais, eu procuro amar mais aquela pessoa. Então, dessa maneira é que nós devemos prosseguir, né? O amor deve ser o guia das nossas vidas nessa terra. É muito perigoso, né, quando o irmão ele se ofende, ele fica com raiva do outro, ele fica tramando pensamentos na sua cabeça, né, fica achando que um irmão falou algo mal dele, fica pensando que o irmão tá
com mágoa dele, alguma coisa, ele fica nutrindo aquele pensamento ali, e aquilo atrapalha, aquilo impede o amor fraternal, e isso é pecado, não pode. Eu sempre converso com o Coelha, quando nós estamos falando da Bíblia lá, que nós não podemos nutrir, né? Sempre quando vem aquele pensamento errado na nossa cabeça, né? Que nós começamos a pensar, a formular, porque o nosso pensamento, a nossa mente é muito criativa, ela começa a formular, né? A pessoa poderia ter feito isso por causa disso. Quando nós começamos a formular aquele pensamento, nós já devemos orar e pedir: Deus, tira esse pensamento da minha cabeça, porque se você continuar formulando, né? Como minha irmã falava com minha mãe adivinhava, né, o que os outros estavam pensando, ia adivinhando, ia julgando, e criava toda uma história, e ficava com raiva da pessoa, por um pensamento que ela acha, por uma atitude que ela acha que a pessoa estava tendo, e podia ser que a pessoa nem tinha nem passado, né, um julgamento precipitado da parte dela, fez com que ela ficasse com raiva da pessoa, guardasse mágoa da pessoa, se distanciasse da pessoa e não amasse a pessoa. Por isso que eu sempre falo com minha esposa: nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado com esses pensamentos que brotam, né, com essas formulações, porque se nós darmos espaço para esse detetive que nós temos interiormente, nós temos um detetive que fica especulando, criando hipóteses, criando formulações, criando cenários, né? E nos cenários as pessoas sempre são vilões, né? E nós somos os mocinhos. Isso é coisa que vem do nosso coração sujo, que faz com que nós pecamos. E isso impede o amor fraternal. Fulano olhou para mim dessa maneira, aí ele deve ser que ele estava pensando que eu estou eu não sei, né? As pessoas ficam falando para mim daquele jeito, deve ser que pensando que eu sou irreverente, que eu sou ímpio, que eu não sou crente, né? Todas as vezes que eu estou no culto, ele olha para mim daquele jeito, e a gente vai formulando essas coisas, e quando a gente já está com raiva daquela pessoa, a gente já criou um abismo, né? Um vale, a gente finge, não, está tudo bem, mas a gente já criou um abismo, né? Já criou um vale entre a gente e aquela pessoa, e já não estamos mais andando segundo esse princípio belíssimo que é o amor fraternal, que a Bíblia nos manda, né? Nos manda amar uns aos outros. Nós estamos andando mais segundo esse princípio. Então, assim como o pai ama o filho, assim como há um relacionamento de amor entre a Trindade, deve haver um relacionamento de amor entre os irmãos, entre todos nós. Quarto ponto que nós observamos aqui é que o Filho, ele dá vida aos mortos espirituais. O Senhor Jesus, ele tem o poder de dar vida aos mortos espirituais. O que é um morto espiritual? É um ímpio. O morto espiritual é aquela pessoa que não é crente. A pessoa crente, ela recebeu vida espiritual. O ímpio, ele está morto. Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida. Né? O que é um morto? Um morto, ele não sente, ele está inerte, você pode jogar um balde de água fria, pode queimar, que ele não sente nada. É assim que é um ímpio, um pecador, morto. Nós estávamos assim, não conseguíamos sentir, ver, mas o Senhor nos deu vida. O Senhor Jesus, ele tem o poder de dar vida aos mortos espirituais, verso 21 ao verso 25. Diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Da mesma maneira que Deus pode transformar um pecador, pode salvar um pecador, o Filho também pode. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho conferiu todo o julgamento. O Filho foi constituído juiz de todas as coisas, a fim de que todos honram o Filho do modo porque honra o Pai. E quem não honra o Filho, não honra o Pai. Aqui eu gostaria de ressaltar um detalhe muito importante. A glória só pode chegar a Deus através de Cristo. Se alguém disser que crê em Deus, essa pessoa pode ser salva? A pessoa precisa entender. Como o Senhor Jesus, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se a pessoa disser que só crê em Deus, mas não ter relacionamento algum sequer com o Filho, essa pessoa não pode ser salva. Para que a pessoa possa ser salva, ela precisa honrar o Filho.
A fé da pessoa só é válida se a pessoa crê primeiramente no Filho. Se a pessoa disser que crê em Deus, né? Todo mundo fala que crê em Deus. A maior parte das pessoas crê em Deus. Mas e o Filho? Onde é que fica? Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Então, esse é um ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar, é que a salvação só é possível se passar pelo Filho. Se você disser que crê em Deus e não crê em Jesus Cristo, como muito triste, né, aquela afirmação que nós ouvimos, que tristemente minha avó falou, né, que os crentes, que Jesus é só dos crentes. Ela diz que ela crê em Deus e em Maria e que Jesus é dos crentes. É triste ouvir algo assim, né? A fé em Deus somente vale alguma coisa? Se eu creio em Deus e tiro Cristo da jogada, a fé vale alguma coisa? Se eu creio em Deus e em Maria, a fé vale alguma coisa? Como o próprio Senhor Jesus diz, olha o versículo, a fim de que todos honram o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não crê no Filho, não crê no Pai. Ele continua, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já tem a vida eterna. Não ganha, mas tem a vida eterna, porque o Senhor naquele momento Ele já deu. Não entra em juízos, ou seja, não é julgado, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho, e os que ouvirem viverão. Esse é um ponto importantíssimo. Cristo ele pode dar vida aos mortos. O que é dar vida aos mortos? É salvar. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas ainda não são salvas. Tem muitas pessoas que ouvem o Evangelho, que ouvem a palavra, mas ainda não foram salvas. A boa notícia é que Cristo pode dar a salvação, Cristo pode dar a vida. Você precisa apenas fazer o que Ele diz. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida, ganha vida, tem a vida eterna. Então todos nós precisamos dessa vida. Então nós precisamos ir àquele que pode dar vida. Nós precisamos ir àquele que pode nos salvar. Quinto ponto que nós observamos aqui é que o Filho ele foi constituído juiz de vivos e mortos. Deus constitui o Filho como sendo juiz de vivos e mortos. Se nós vemos isso no versículo 22, ele diz assim, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho conferiu todo o julgamento. Nós vemos também no versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, essa é uma verdade que nós observamos também, que o Filho ele foi constituído como juiz de vivos e de mortos. No último dia, quem é que vai julgar? É aquele que é o intercessor hoje. Aquele que é o advogado hoje, no último dia, ele será o juiz. Jesus, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Hoje, ele é o nosso advogado. Hoje, ele intercede por nós. Mas naquele último dia, quando ele se assentar no grande trono branco, que todas as pessoas forem trazidas diante dele, ele será o juiz. E aí, naquele dia, ninguém tem nada a dizer. Sabe o que você vai dizer naquele dia? Nada. Você não tem nada a dizer naquele dia. Você vai apenas ser julgado e receber a sua sentença. Naquele dia você não vai falar nada. Quem vai falar ele vai falar, vinde bendito do meu Pai, e herdai a herança, né, que está preparada para vós antes, que foi feita antes da fundação do mundo. E para aqueles outros ele dirá, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, todos que praticarem iniquidade. Então no dia do julgamento não haverá debate, né? Não haverá um tribunal como aqui na terra, que houve o lado do pecador, houve o lado do testemunho, houve o lado do culpado. Naquele dia não haverá palavra. Sexto ponto que nós vemos aqui é que Jesus tem autoridade para dar vida eterna. Verso 24, ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo e passou da morte para a vida. Então Jesus ele tem aí o poder para dar, para salvar, né? É o poder para salvar a vida eterna. Quem ouve a sua palavra e crê nela, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não é julgado, não é condenado, mas passa da morte para a vida. Sétimo ponto que nós observamos aqui, eu já passei, sexto, isso. Sétimo ponto que nós ouvimos aqui
é que o filho tem a vida em si mesmo. É outra característica desse relacionamento do filho com o pai, é que o filho tem vida em si mesmo. Verso 26. Porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. O que significa ter vida em si mesmo? São os únicos que não foram criados. Deus Pai, Deus Filho foram os únicos que não foram criados. Eles têm vida em si mesmo. Ou seja, eles não dependem de ninguém para sobreviver. As criaturas, os anjos, os arcanjos, os homens, os animais, eles não têm vida em si mesmos. Eles dependem de Deus para viver. De maneira que se Deus não existisse, não existia nada. Mas o Pai e o Filho, eles têm vida em si mesmos, eles têm imortalidade. Eles subsistem para sempre. Eles não dependem de ninguém para sobreviver. Eles não dependem de nada. Da mesma maneira que o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também tem vida em si mesmo. Eles não dependem de ninguém. Oitavo ponto que nós vemos aqui é que o Filho ele tem autoridade para ressuscitar os mortos no último dia. O último ponto, é esse, que o Filho, ele tem autoridade, Deus lhe concedeu autoridade para ressuscitar os mortos no último dia. Verso 27, ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis, verso 28, não vos maravilheis disso, porque vem hora em que todos os que se acham nos túmulos mortos, ouvirão a voz do Filho, ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, Cristo ele tem autoridade, através da sua voz, de ressuscitar os mortos. Assim como nós vimos que ele fez com Lázaro, mas no último dia fará numa escala geral, bem maior. Os que tiverem feito bem, esses mortos, que irão ressuscitar no último dia, eles têm dois destinos. Os que tiverem feito bem, verso 29, ressuscitarão para a vida, para a salvação. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Quem tiver feito bem, ressuscita para a eternidade. Quem tiver feito mal, ressuscita para o inferno. É o que o Senhor Jesus nos diz aqui. Ele tem autoridade para ressuscitar os mortos e para julgar os mortos. No último dia, todos ouvirão a sua voz. Os mortos ouvirão e ressuscitarão. Todos vão ressuscitar. A verdade que nós temos das Escrituras é que todos vão ressuscitar no último dia. Como nós vimos em 1 Coríntios, há um corpo adequado para a ressurreição. Nós estudamos na sexta-feira passada o corpo da ressurreição. Nós sabemos que haverá ressurreição, todos vão ressuscitar. E aqui o Senhor Jesus acrescenta esse detalhe. Os que tiver feito o bem aqui é crer. Crer na palavra de Deus, crer no ungido de Deus, crer no enviado de Deus, crer no Salvador. Quem tiver feito o bem, que é o crer, e esse crer vem acompanhado de boas obras, quem tiver feito bem ressuscitará para a vida eterna. E quem tiver feito mal, o mal aqui é não crer, não ter a vida transformada, não crer no Senhor Jesus e permanecer nos pecados, esses ressuscitarão para a condenação eterna. E eu gostaria de finalizar com um questionamento simples para todos nós. Um questionamento simples para todos nós. Nós devemos pensar o seguinte: de que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Qual que é o nosso posicionamento até agora? Como que você se posiciona até agora? Você será aqueles que ressuscitarão para a vida ou você será aquele que ressuscitará para o juízo? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar se você chegar no último dia e não conseguir? Você já parou para pensar se você chegar naquele último dia e ouvir: apartai-vos de mim, maldito, eu nunca te conhecia, você nunca andou nos meus caminhos, você sempre foi rebelde à minha palavra? Você já pensou se você for ressuscitado apenas para receber a condenação do inferno? Então, a minha palavra essa noite é: de que lado você está? De que lado você ainda está? Quais são os seus caminhos? Por que você anda desse lado ainda? Nós precisamos estar do lado dos que se arrependeram para a vida. Se arrependeram para a vida. Você deve olhar. Se você está do lado, se você quer estar do lado daqueles que ressuscitarão para a vida, você precisa ter se arrependido das suas transgressões, abandonado os seus pecados e viver uma vida em santificação para Deus. Nós não podemos estar do lado dos rebeldes, dos que se rebelam para a morte. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de estarmos todos reunidos aqui hoje
juntos, Senhor. Por favor, ó Deus, eu te peço, faça com que essa palavra entre nos nossos corações e que nós possamos, Senhor, ir meditar nessa palavra, julgarmos, será que nós estamos do lado certo, Senhor? Será que nós estamos vivendo uma vida para Ti? Será que nós estamos vivendo uma vida que Te agrada, uma vida que te louva, uma vida que Te bendiz? Por favor, ó Deus, permita, nos dê essa sabedoria, e todos aqueles que ainda não estão do lado da verdade, do lado da luz, aqueles que ainda não vieram para a luz, que o Senhor conceda graça, que o Senhor coloque a sua mão, para que eles possam, Senhor, estar do seu lado, para que eles possam buscar o seu reino, para que eles possam buscar a sua salvação, para que eles possam buscar a Cristo, arrepender dos seus pecados e viver para Ti. No nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço. Amém.